Beleza, galera? Então vamos agora aqui no Maya, né, fazer um exemplo prático para a gente entender dentro do Maya como que a gente trabalha essa questão do timing e spacing, certo? Eu tenho uma esfera aqui e eu vou animar ela indo aqui para baixo, né, simplesmente como se ela estivesse caindo. Então eu vou animar primeiramente com 12 frames. Então eu vou diminuir aqui meu range slider para 12 frames. 12 não, vou deixar uma sobra, né? Vamos deixar 16, só para a gente ver ela um pouquinho parada depois. Então aqui no frame 1, né, eu vou dar um keyframe. E no frame 12, né, que é o timing que eu defini para essa ação, eu vou jogar ela aqui para baixo. Beleza, vamos dar um play. Ó. Ela está realizando, está fazendo esse movimento bem simples, certo? Só que eu tô achando meio estranho, né? Eu quero que ela faça o quê? Que ela comece a acelerar e aí depois que ela abaixe. Tá? O Maya, ele no caso aqui, ele já está configurado para gerar uma aceleração e desaceleração mais automática. Tá? Isso a gente define vindo aqui em Animation Preference. Aí a gente vem em Animation, tá? E a gente vai trabalhar aqui, ó, tangentes. Né? As tangentes, no meu caso, está automático, então ele meio que já suaviza todos os movimentos. Né? Para isso não acontecer, vocês podem botar linear ou então clamped. Só que clamped ele vai pular entre as poses. Então a gente pode trabalhar linear, que vai ser um movimento reto, né? Ele vai sempre criar um movimento mais robótico para a gente. Para esse caso aqui, para esse exemplo, é melhor a gente trabalhar com linear. Né? Ele já está desacelerando porque ele já fez essa configuração. Então eu vou só vir aqui no Graph Editor rapidinho. Né? Vou pegar meus atributos e vou botar eles lineares também. Pronto. Agora sim a gente já tem um movimento bem linear. E agora eu quero criar uma aceleração para esse movimento. Então a gente aplica aqui a relação entre spacing. Certo? Eu vou vir aqui, ó. Por exemplo, eu quero que meu frame 6 seja igual ao meu frame 3. Então eu vou dar um keyframe no frame 3, né? Gerei um keyframe aqui e eu vou alterar o spacing entre o 1 e o 3, né? Ele está só com o frame 2 aqui no meio. Eu vou pegar então o frame 3, seguro o Shift, dou um clique nele, né? Ele vai ficar vermelho. E aí eu aperto com o botão esquerdo nessa setinha aqui do meio. Eu já posso soltar o Shift, aperto aqui na setinha do meio e vou arrastar ele para o frame 6. Ou seja, a gente copiou essa posição do frame 3, né, com o keyframe, e aí mudou o spacing, arrastou ela para o frame 6. Então agora no frame 6 ele vai estar nessa posição que antes era do frame 3. Ó, então agora ele está bem mais lento. Né? Então ele está acelerando e aí vai e bate lá no chão. Né? Deixa eu ativar o shade aqui, que pode ficar melhor para vocês visualizarem. Certo? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para ele segurar mais ainda nesse movimento, para ele demorar mais um pouquinho. Como que a gente faz? É só a gente alterar o spacing de novo aqui, ó. Tá do 1 até o 6. Agora eu quero que o 6, essa pose aqui onde está no frame 6, eu quero que ela seja o frame 8. Então, seguro o Shift, dou um clique, solto o Shift, aperto aqui e arrasto até o frame 8. Agora o frame 8 ele vai estar nessa posição. Ó, então a gente tem esse movimento bem mais lento, né? Essa é aquela velha relação que eu disse para vocês. Quanto menor o espaço ele percorrer com mais frames, ele vai estar mais devagar. Então quanto menor o espaço com mais frames, mais devagar. E quanto maior o espaço com menos frames, mais rápido. Então agora, vai devagar e de repente, pá, dá uma pancada aqui. Beleza? E eu posso fazer o inverso também. Vamos deletar
esse daqui. E agora eu quero que ele desacelere. Então ele vai vir rápido. Certo? Aqui tem um 12. Eu quero que ele comece a desacelerar como se fosse no frame 9. Né? Então vou dar um keyframe aqui. Beleza. E agora essa pose, eu quero que ele comece a desacelerar a partir do frame 6. Vamos ver como que vai ficar. Vou arrastar aqui para o frame 6. Né? Eu estou mudando o spacing. Antes o spacing estava do 9 ao 12. Só que eu peguei do 9 e puxei para o 6. Então ó, ele está bem mais lento do 6 até o 12. Ó, ele vem e aí diminui. Eu posso fazer mais rápido ainda. Vamos puxar para o 4 para ver. Então em apenas 3 frames ele vai realizar esse espaço aqui. Ó. Então vai rápido, né? Meio que uma pancada, pá! E aí depois ele vai e diminui a velocidade. Beleza? Então vou deletar aqui. E agora vamos ver a relação de aceleração e desaceleração no mesmo movimento. Eu quero mais ou menos no frame 3, ele vai ficar nessa pose, só que não no frame 3. Eu quero que ele fique nessa pose no frame 6. Vamos deixar no 5 aqui. Certo? Ele vai acelerar. E aí o frame 10, eu quero que ele fique nessa pose, mas não no frame 10. Eu vou puxar ela para o frame 8. Certo? Então aqui, ó, acelera, vai rápido e depois desacelera. Né? Então aqui a gente criou aceleração e desaceleração, não mexendo mais no timing, mexendo apenas no spacing dentro do tempo que a gente já definiu, né? Dentro do timing que a gente já definiu. Certo? Deixa eu diminuir aqui para 12 e botar o meu playback para ele ser oscillate. Né? Que oscillate ele vai e volta. Mas só para a gente ver, ó. Acelera, desacelera, acelera, desacelera. Então ele está criando essa relação aqui, ó. Nós vamos fazer esse efeito só para a gente finalizar esse exemplo prático aqui dentro do Maya. Esse efeito agora com 24 frames. Né? Eu vou deletar esses frames aqui do meio. O que eu fiz? Segurei o Shift, cliquei no 5, arrastei até o 8, solto o Shift, né? Solto o botão esquerdo, agora aperto o botão direito e Delete. Né? O frame 12, eu vou pegar ele aqui, ó, eu estou mudando agora o meu time, certo? O meu time antes era do 1 até o 12, no 12 ele ia estar nessa pose final. Agora eu vou pegar o 12 e vou arrastar lá para o 24. Então eu estou mudando o time da minha ação, não vai ser mais em 12 frames, vai ser em 24 frames. Certo? E agora no frame 8, acho que no 8 ou no 10, vamos ver no 8. Eu quero que ele esteja bem mais próximo, ele vai acelerar do 1 até o 8. Então o que eu vou fazer? No frame 4, eu quero que essa pose seja o meu frame 8. Então eu vou mudar o spacing para ir até o 8. Ó, acelerou e ele vai mais rápido. Aí agora no 22... eu quero que ele seja mais ou menos o 16. Vamos testar aqui. O 8 eu vou puxar para o 10. Ó, tá desacelerando e acelerando. Né? Mais para a gente entender realmente a questão do spacing e da aceleração e desaceleração. Né? Quanto menos espaço e mais frames, mais devagar, e quanto mais espaço e menos frames, mais rápido. Beleza, galera? Então agora vamos passar para os nossos exercícios da semana. Então vamos aqui ao nosso exercício. Essa semana a gente vai estar trabalhando com 2 exercícios, tá?
E o primeiro vai ser, a gente vai pegar esse personagem, né, o Norman, ele é bem conhecido aí no meio dos animadores, e a gente vai fazer só uma virada de cabeça aqui, uma virada de pescoço para ele, né? Vamos dizer que ele está olhando para cá, é como se alguém tivesse chamado ele e ele vai olhar para o outro lado. É um exercício bem simples e muito bom para a gente treinar a questão do timing e do spacing, né? A primeira coisa é a gente definir o timing da nossa animação, né? Dessa ação que ele vai realizar. Como ele vai virar para o outro lado, né? Eu vou setar logo um key aqui no frame 0. Vou trabalhar com o frame 1 inicial, tá? Então vou setar um no frame 1, né? No frame 1 ele vai estar nessa pose. Deixa eu só zerar aqui. No frame 1 ele vai estar nessa pose e eu vou definir, vocês podem definir um time diferente, tá? Eu vou definir mais ou menos 16 frames. Então em 16 frames ele vai virar para o outro lado, né? Como se alguém tivesse chamado e ele vai virar para ver quem foi que chamou. Então tá, eu defini meu time, né? 16 frames. Então na pose inicial ele vai estar aqui e na final, vamos dizer que ele vai estar mais ou menos olhando para lá, assim. É para ver o que foi, quem é que me chamou. Né? Então ele vai fazer esse movimento. Só que se a gente observar, né, ele está meio linear, né, está meio float, como o pessoal costuma dizer, meio robótico. Então, só esse movimento não funciona. Aí a gente tem que trabalhar a questão do spacing, para a gente conseguir realizar uma aceleração, uma desaceleração, né, algo que fique bem mais bacana. Então o que eu vou fazer? Ao invés dele só virar para o outro lado, eu vou fazer ele meio que ele olha rapidinho para o outro lado, aí ele vai abaixar o pescoço e aí abaixar a cabeça e aí depois que ele vai olhar para esse lado, certo? O controlador do pescoço ele está aqui atrás, tá? Eu estou selecionado com ele aqui atrás. Tem o do crânio, que é esse de cima, e tem o do pescoço, que é esse de baixo aqui, certo? Então ele vai estar aqui, né? Aí mais ou menos no frame 4. Eu estou simulando que seria o frame 4, mas depois a gente vai alterar o spacing para fazer um movimento mais orgânico. No frame 4, ele vai meio que fazer esse movimento, certo? Ele vai subir. E aí antes dele virar, eu quero que ele abaixe a cabeça aqui. Só para dar uma estilizada mais na animação, certo? Ele vai fazer e aí vai virar para lá. Já dá para ter uma ideia. Então ele virou, aí abaixou aqui e aí virou para o outro lado. Certo? Então eu vou só dar uma armada no gráfico, só para a gente ter um movimento mais orgânico, né? Ele não ficar sempre linear. Então como eu mexi com Rotate, eu vou vir aqui no Rotate, né? Lembrando que segurando o K em cima do gráfico e apertando o botão esquerdo, a gente consegue navegar a animação pelo gráfico. Certo? Então vou botar aqui um flat tangents, nesse daqui também um flat tangents, nesse último eu vou deixar, vamos botar um flat, depois a gente altera. Esse do meio eu vou botar um spline, vou apertar o F só para focar ele, vou botar um spline aqui e dar uma leve ajeitada na curva.
né? Deixa eu arrumar logo os outros rotates. Vou selecionar todos os extremos e vou dar um flat. Se bem que todos são extremos, então eu posso dar um flat em todos. E o rotate Z também. Então vamos ver como que ficou aqui. Não, então ele está aqui, aí ele vira a cabeça para um lado, abaixa e aí olha para o outro. Certo? Então a gente tem esse movimento. Deixa eu dar só mais uma olhada aqui no gráfico, ver se está tudo ok. Ele abaixou e depois ele vai para o outro lado. Eu vou só mudar o meu time. Eu vou puxar 2 frames, tá? Só em vez de 16, eu quero que ele realize até o 14. Né? Para ele olhar mais rápido. Alguém chamou ele, né? Virou e vai ver quem foi que chamou ele. Só que só o pescoço está meio estranho. Né? Eu vou mexer um pouco então no tronco dele para a gente ter esse movimento melhor. Então deixa eu puxar aqui o controlador. Vou pegar esse do peito. Ele vai estar aqui. Uma dica para vocês salvarem a posição da câmera. A gente está aqui com a câmera, né? A gente vem aqui no menu da Viewport, vem em View, que tem Bookmarks. Então a gente aperta em Edit Bookmarks. A gente põe qualquer nome aqui, né? Por exemplo, né? Aqui, ó, tipo Zoom rosto. Só um exemplo, né? A gente aperta Tab, que ele já vai salvar a nossa posição da câmera. Então eu dou um close, né? Por que isso? Porque se eu estou mexendo, né, para selecionar o controlador aqui atrás, se eu vir agora em View, Bookmarks e apertar em Zoom rosto, ele já vai aonde estava a minha câmera anteriormente. Então é uma forma bem legal para vocês salvando a posição da câmera, né? Se você quiser várias posições, só salvar vários bookmarks aqui. Beleza? Então vamos lá. Eu salvei aqui. Aí no frame 4, né, no frame 4, ele vai virar um pouquinho para o lado. Na verdade ele vai um pouquinho para cima, vai inclinar para trás. Inclinou. E aí no 8, ele vai jogar o corpo um pouco para o lado, né, um pouco para frente. Estou esquecendo, posso voltar pelo Bookmarks aqui. E aí ele vira o rosto e a gente volta a outra posição. Certo? Deixa eu pegar só esse controlador do peito e vou dar uma suavizada. Tá aplicando flat em tudo. Né? Então aqui já só com o movimento do corpo já ajudou bastante. Certo? Só que ele tá meio durão, né? Ele não tá meio orgânico o suficiente. É porque o peito e o pescoço estão se movendo no mesmo tempo. Né? O que eu posso fazer é pegar agora o controlador do crânio e dar uma animada nele também.
esse controlador aqui de cima. Certo? Só que eu vou trabalhar ele sempre 2 frames à frente do nosso controlador do pescoço. Então, se ele está fazendo esse movimento em 4 frames, no sexto eu vou dar um key, mais ou menos aqui. Certo? A gente vai ver essa técnica de jogar 2 frames para frente na aula que a gente vai trabalhar overlap e follow through, mas é mais para dar um efeito mais orgânico, né? Não ficar tudo se mexendo ao mesmo tempo. Certo? Então aqui no frame 8, ele está lá embaixo, eu vou fazer esse frame 8, na verdade, no meu frame 10. Deixa eu voltar para minha câmera, a posição da minha câmera. Deixa eu dar uma olhada no gráfico, que eu acho que está linear, isso mesmo. Vamos voltar flat. Nesse do meio vai ser spline. Aqui flat. E aqui flat. Vou botar para o meu crânio começar a partir do frame 3. Então, ó, principalmente na hora que ele volta, já deu uma melhorada. Vamos botar do início mesmo. Eu acho que é bom a gente ver também essa relação. Eu botei no 1, já achei meio estranho. Então no 3 já funcionou mais. Claro que a gente tem que mexer o olho, né, para ter uma sensação melhor. Até a expressão da boca também, da face. Então vou pegar só o último frame que eu não fiz, é o 14. Vou pegar aqui o 16. É só dar uma corrigida agora no gráfico. Não, então é o jeito bem mais utilizado para a gente fazer ele olhando para o lado. Se a gente voltar, né, se vocês quiserem dar uma voltada no vídeo e observar como que estava antes, né, ele só virando a cabeça, ele estava indo, e aí é um robozão que só olha para o lado. Né? Aqui já está bem mais orgânico o nosso movimento. Certo? Então eu deixo aí para vocês, o timing vocês decidem. Trabalhar entre 12, 16, 14, 18, 20, 24, isso vocês vão decidir. Né? Esse movimento também não precisa ser igual ao meu, vocês podem, por exemplo, ele está parado e aí alguém chamou de um lado, ele olha para um lado, e alguém chamou do outro, ele olha para o outro. Né? Mas não fazer só ele girando para um lado e girando para o outro. Faz um esquema assim, né, de dar uma trabalhada nos movimentos, né, fazer meio que uma antecipação, alguma coisa que deixa a animação mais estilizada. Certo? E um plus, né, não obrigatório, mas quem quiser fazer, trabalhar a questão da face dele. Né? Ele tem os controladores aqui no olho. Se a gente selecionar o olho, tem os atributos que a gente consegue fazer ele piscando, algo do tipo. Nos 2 olhos. Tem também uma sobrancelha, né? Quando alguém chama, ele pode fazer hã? Né? Meio que tipo, assustou com alguma coisa e aí depois ele vai olhar e aí olha mais tranquilo. A boca também tem os atributos aqui, né? Que vocês podem trabalhar. Esse rigging é bem legal para animação. Ele é realmente muito útil para a gente estudar animação. Muito eficaz. Beleza? Então esse é o nosso primeiro exercício. Né? Foi uma dica extra aí em relação ao movimento aqui do caso do crânio, né? Que a gente trabalhou sempre 2 frames à frente do movimento do pescoço. A gente vai ver isso direitinho na aula de follow through e overlap,
mas é uma técnica que a gente usa para fazer um movimento mais orgânico. Né? Porque se for tudo se mexendo ao mesmo tempo, a gente sempre fica com um movimento muito robótico. Né? Então aqui, ó, chamou ele. Opa! Epa, quem foi que me chamou, vai? Beleza? Então esse é o nosso primeiro exercício. E o nosso segundo exercício vai ser animar a nossa já conhecida bolinha aqui, né? A gente usa a relação entre time e space, né, para ditar ritmo na nossa animação, certo? Através dessa relação de time e space, a gente consegue criar características, criar personalidades para os nossos personagens. E a função desse exercício é justamente isso, a gente pegar essa bolinha e definir uma personalidade para ela, através do timing e spacing, certo? A gente tem um cenário bem simples aqui, e essa bolinha, eu meio que botei ela meio curiosa assim, né? Vocês vão ver que ela vai pulando, ela vai dar uma parada, vai olhar, e depois vai continuar pulando, vai parar, vai dar outra olhada, e depois vai mexer nessa alavanca para ver o que acontece. Então vou dar um play aqui e vamos ver o que vai acontecer. Né? Então é um exercício assim, relativamente simples e que a gente já treina os princípios que a gente viu de Squash Stretch e a gente desenvolve muito a noção de time e space, né? E principalmente a relação entre time e spacing para gerar um determinado tipo de característica. Então é um exercício que funciona bastante para a gente trabalhar esse tipo de relação. Então o que eu quero que vocês façam nesse exercício é eu vou deixar o cenário para vocês, se quiserem utilizar esse cenário, certo? Mas caso queiram criar um novo, podem criar sem problemas, mas o que eu quero é que vocês definam um tipo de personalidade para nosso personagem aqui, para nossa bolinha. No caso, vocês podem trabalhar com fazer uma bolinha mais curiosa, ou então uma bolinha mais ansiosa, mais extrovertida, né? Ou uma bolinha mais medrosa, uma bolinha, vamos dizer, hiperativa, né? Ela pode trabalhar com movimentos bem mais rápidos do que o normal. Esse estilo eu trabalhei com um movimento mais tranquilo, né? Ela é bem curiosa, então ela tem um movimento mais tranquilo, mais relaxado. Vocês podem trabalhar com um movimento mais hiperativo, né? Então ela já dá uns pulos mais rápidos, já faz uns movimentos bem mais rápidos que o normal. Isso é bem legal para vocês trabalharem a questão do squash stretch e do time space, né? A relação entre os dois para a gente ditar um ritmo, né? Para nossa animação. E antes de finalizarmos a nossa aula, eu deixo duas sugestões extras de animações que vale a pena vocês assistirem, porque elas têm um timing, elas trabalham com um time e space muito diferenciado das animações tradicionais que a gente vê por aí. Né? A primeira é Pocoyo, né? Talvez algum de vocês já conheçam, principalmente quem tem filho ou sobrinho. Pocoyo, ele trabalha com um estilo muito bacana de time e space. Né? Vocês vão ver que ele trabalha com os movimentos rápidos e tem hora que ele realmente dá uma frisada, ele dá uma parada no movimento e depois continua essa relação. E outra animação bacana é Larva. Né? Eles têm uma série também de animação e vocês vão ver que essa larva ela trabalha com timing bem bacana, assim, é um pouco parecido com o do Pocoyo, só que o dela já trabalha até com movimentos mais rápidos. Assim, ela no geral, o timing da animação dela é bem tranquilo, né? Já é até bem parecido com várias animações, mas em determinadas ações, em determinados movimentos, ela trabalha com um timing já bem mais rápido. Então a gente mal consegue ver o movimento, mas a gente consegue entender tudo que ela faz, né? Mesmo com esses movimentos bem rápidos. Então fica aí essa sugestão dessas duas animações que realmente é bem bacana para vocês estudarem, né? E analisarem essa relação entre time e space. Beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Valeu e até a nossa próxima aula.